Olá pessoal, tudo bem? A gente vai estar dando agora continuidade, na monitoria virtual que a gente estava falando sobre expressões de sinais. Nesse vídeo a gente vai estar construindo o programa para a gente conseguir trabalhar com as expressões de sinais, programa computacional. Antes um pouco a gente vai retornar aqui os exercícios do LAT, na última monitoria virtual. A gente viu a teoria toda, como que é a construção do sinal através da utilização do degrau unitário. A gente monta as expressões, a gente fez essas duas alternativas aqui, apresentou, e a gente ficou pendente essas aqui. Construindo agora o programa, a gente vai conseguir reproduzir essas aqui no terceiro vídeo, e a gente vai reproduzir essas aqui também no terceiro vídeo, utilizando esse programa que vai ser apresentado nessa monitoria virtual. Vindo aqui, a gente criou o programa e a gente vai olhar passo a passo de como ele foi criado. O primeiro passo dele foi determinar parâmetros gerais. Quais que foram determinados? O primeiro parâmetro determinado nele foi um t inicial, que a gente chamou aqui de menos 10, e um t final que a gente chamou de 10. Pode ser o tempo que você quiser colocar. Determinou o número de pontos, que é o número de posições do vetor, para fazer um vetor de tempo. A gente chamou aqui um vetor de tempo t, que é o que a gente vai usar no programa inteiro. E a gente criou uma função, segunda etapa, que é construir degraus, para a gente utilizar que a gente precisa, para representar expressões. Então, como que a gente fez a função degrau? Vamos lá nela. A gente criou uma função, para quem não sabe criar função, você cria um arquivo, nome function, termina com ele com end function, dentro dele você vai colocar valores que você vai retornar e valores que você vai receber. Dentro de parênteses aqui, você chama ele de um nome, você salva esse arquivo com esse nome, tem que ser exatamente esse nome. E aí dentro dessa função você vai colocar os seus parâmetros de entrada. A gente vai colocar aqui no caso os parâmetros que a gente tinha lá fora, determinados, escolhidos, que a gente colocou TI e TF, número de pontos e um deslocamento que a gente vai ter que escolher para o nosso degrau. A gente vai ter que trabalhar com aqueles efeitos de deslocamento no degrau, conforme a gente já tinha visto. Então a gente vai criar o vetor de tempo de novo, vai ser o mesmo que a gente tinha criado lá fora. E a gente começa aqui nossa expressão. A gente faz um for de 1 até o tamanho do vetor de tempo aqui, que no caso é 20.000, então vai de 1 a 20.000. Ele faz exatamente o seguinte: se o t de i, que é o valor do tempo, então vamos pensar aqui num vetor menor, vetor de 20 pontos, de menos 10 a 10, então ele andaria assim, menos 10, menos 9, menos 8. Então, assim, nesse vetor, pensando nesse vetor, com menos pontos, ele ia andando, esse valor que ele ia retornar seria esse, menos 10, menos 9, menos 8, ele ia andando. Enquanto ele for menor que o deslocamento, então vamos supor que menos o deslocamento, por que coloquei o menos aqui? Vamos supor que o deslocamento seja 5. A gente estaria pensando, T mais 5, Mais 5 ele andaria para a esquerda, então ele ia ter que ser 0 até o tempo ser igual a menos 5, Então o nosso T0 estaria em menos 5. Então beleza. Então ele, pensando nesse vetor, ele ficaria lá, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, ele ia ser 0. Na verdade aqui é menor, então até o menos 4. A partir de menos 5, ele ser 1. Então aqui, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, em sequência ele ia ser 1. Então ele fez esse degrau aqui. Agora, como é o T muito maior, então tem muito maior o número de pontos, 20.000, então esses intervalos seriam menores. Então, bem simples o programa, ele consegue representar o degrau. A gente vai trabalhar com esses degraus. Criei vários degraus aqui para a gente estar trabalhando aqui, como exemplo. Vamos plotar esse degrau para ver como que fica agora, Então vamos lá, criei uma figura, dentro dessa figura criei 4 subplot, que é essa função que ela cria uma matriz, que eu posso fazer vários plots dentro dela. No primeiro eu vou colocar o primeiro degrau, o 1. Esse degrau ele começa no menos 3, que eu coloquei aqui t igual a 3, então ele começa no tempo igual a menos 3.
Criei um segundo degrau, que ele começa no tempo igual a menos, aí esse degrau que eu coloquei negativo, é o segundo, o 2, que ele começa no tempo igual a 3. Eu coloquei aqui menos 3. A gente tem que pensar lá, t menos 3, né? Que ele andaria para a direita. E criei um terceiro plot, que é o U, que é o somatório desses dois, que é o U mais o somatório, né? Menos o 2. Estou somando aquele degrau, o degrau negativo, no caso, em vez dele ser 0, 0, 0 e depois de um determinado tempo ele ser 1, ele vai ser menos 1, né? Que eu estou multiplicando aqui dentro da função aqui, esse 1 viraria menos 1. Então, beleza. Peguei aqui, plotar esses três, plotei esse terceiro aqui que eu chamei de U, e plotei dentro dessa mesma figura aqui, onde eu plotei U, os dois degraus de novo, só para a gente ver como que fica. Olha só, puxando a figura aqui, o que eu tenho? Tem um primeiro degrau, que ele começa no... Se a gente olhar aqui, ó, ele está entre o 2, entre menos 4 e menos 2, né? Que ele vai ser o menos 3 aqui, ó, tá no meio exato aqui. Ele começa no menos 3. Um segundo, que ele desce, em vez de ele subir, ó, ele fica menos 1 aqui. Que ele termina no 3. E se eu somar esses dois aqui, obviamente a gente vai ver exatamente o que a gente tinha visto lá na disciplina, né, no conteúdo. Esse então um degrau subindo no menos 3 e ele descendo no 3 aqui. Se eu somar esses dois, eu faço um retângulozinho, que é o que eu estou vendo aqui em azul. Então o vermelho aqui seria o primeiro degrau, o amarelo aqui, ó, seria o segundo degrau. Beleza? Então o somatório forma esse retângulozinho aqui. A gente usa como uma função que eu estou chamando aqui de ativação, né? Ativação e desativação, liga e desliga. Então, beleza. Então, a gente viu que realmente dá para reproduzir bem os degraus. Agora, a gente vai aplicar esse degrau. Então, para aplicar ele, né, na função, a gente tem que criar nossas funções e multiplicar por esse somatório que forma esse retângulo. Então, criei uma primeira função aqui, que é uma função de primeiro grau, AT. Ela sendo o A ser menos 1, então ela vai ser decrescente. Criei uma função de segundo grau aqui, AT ao quadrado. Só que nesse caso agora, o A é positivo, então ela é crescente para cima, né? As duas elas passam pelo ponto zero, vocês podem ver aqui pela função. E vamos trabalhar aqui. Inicialmente eu vou até ver se eu consigo fazer assim, ó. Pronto. Vou trabalhar só com essa primeira parte primeiro. O que acontece? Já criar essa função aqui, ó, uma função x, uma nova função, chamei de nova, que é a função multiplicando por esse retângulozinho, que é o 1 menos o 2. Isso é exatamente o que a gente viu no nosso slide. Se a gente for pensar aqui, ó, se a gente quer fazer o nosso retângulo, a gente pega o u, t menos o tempo inicial, onde a gente quer que ele inicie, menos, que é a parte negativa, que nesse caso seria essa parte aqui, a parte do t final, que é a parte onde eu quero que ele termine. Então, positivo, degrau positivo, menos o degrau negativo, onde eu quero que ele inicie, onde que eu quero que ele termine. E eu tenho que pegar essa sequência, né, que eu chamei lá 1 menos o 2, e multiplicar pela minha função. No caso aqui era uma função t, ó. Seria essa função t. No nosso caso lá é menos t, né? Nossa função. Ela era menos t multiplicando pelo onde inicia até onde termina. Então é isso que eu estou fazendo, ó. Então tem minha função x aqui. Peguei ela. Lembro de multiplicar ponto a ponto, então tem que colocar esse ponto aqui antes de multiplicar. O 1 menos o 2. Onde quer que ele inicie, o 1 está iniciando no menos 3, menos onde eu quero que ele termine. Ele está terminando no 3 aqui no tempo, né? Então, vamos lá ver o que isso dá.
olha só o resultado disso. O resultado disso aqui é basicamente o que a gente viu lá na expressão. Só um instante aqui, acho que deu muito certo. Vou lotar ela de novo aqui. Agora eu consegui pegar. Olha só. É uma função, né? Ela começa no menos 3 e termina no ponto 3, ó. E aqui é como se eu tivesse meu retângulozinho aqui, ó. Plotando ele aqui, ó, ele começa no menos 3, então a minha função degrau ela inicia aqui, está multiplicando, né, pela minha função menos t, né, que está percorrendo todo o setor. E ela finaliza aqui no ponto 3 aqui, né? Então minha função de ativação, essa está funcionando exatamente igual. Vamos só acrescentar essa função aqui, né? A gente pode fazer aqui plot U por T. A gente consegue enxergar agora essa questão que eu acabei de falar, né? Espera aí só um instante que é o contrário, tá, gente? Que eu meti um pequeno erro aqui. T por U. Então, olha lá, a função, né, minha de ativação, né, esse pulso aqui, está exatamente nesse ponto aqui, formando um retângulo. Então, quando ele inicia aqui, ele dá como se fosse uma partida, né, aquela função, onde ele finaliza aqui. Lembra que essa função tem que estar onde inicia exatamente a minha função, ela vai continuar exatamente onde ela tinha que estar, né? Então agora vamos fazer só para a gente conseguir entender um pouco melhor. Então usando essa função aqui t ao quadrado, que é uma parábola, né? Vamos fazer aqui, ó, utilizando aqui o U4 e o 5. O 4 ele inicia no 6 e termina no 9. Beleza? Então, uma aspas aqui, indevida. Então ele começa no 6 e termina no 9, fazendo esse esquema. Então é uma parábola. Só que ela não começa a subida dela no 6 e termina no 9, não. É onde ela projetaria para estar. Então, olha só, a gente fez aqui somando. A gente vai somar aquela que a gente tinha, né? Aquela expressão. O y, que é essa função até o quadrado, ela inicia no ponto 6 e termina no ponto 9. É o que a gente tinha visto aqui, ó. Inicia no 6 e termina no 9. Bem simples, né? A gente refaz ela aqui de novo e olha qual que é o resultado. Então, olha lá o que a gente tem. A gente continua tendo a função, né, de primeiro grau do menos 3 ao 3, só que aqui no ponto 6 eu inicio a ativação da função t ao quadrado, né? Só que vocês podem ver que ela não começa aqui, subindo aqui, né? Vocês têm que pensar o seguinte, a parábola ela está iniciando no zero, então ela percorreria esse caminho aqui, ó, ela faria essa parábola aqui, ela viria aqui, né, ó, fim descendo aqui e subiria aqui, ó. Ela iniciaria no zero e nesse instante aqui ela estaria nesse ponto. Então, como eu ativei ela nesse ponto, ela continua no ponto que ela estaria mesmo. Então, ela vem aqui do 6 até o 9, finalizando aqui. E aí, eu somando as duas, eu posso somar várias funções aqui, iniciar elas e colocando elas na forma que eu precisar aqui. No próximo vídeo, a gente vai estar resolvendo o exercício e vendo como que a gente monta isso, né? Acho que já deu para entender por esse vídeo, mas no próximo vídeo vai ficar mais claro. Terceiro vídeo, fazendo o exercício, cada uma daquelas expressões lá, a gente vai conseguir entender melhor. Então, até o próximo vídeo. Obrigado.